Bom dia! Vou explicar a aula de português do dia 16 de fevereiro. Então, aqui tá pedindo para assistir o vídeo, que é esse mesmo que você já está assistindo, tá? Eu escrevo isso porque tem gente que abre primeiro o arquivo e antes de assistir o vídeo, né? Então, para lembrar que tem que assistir o vídeo para fazer as atividades, tá? E aqui vocês vão ter explicações, ó, e tudo isso em amarelo, tá? Explicações sobre as pontuações, tá? Depois você vai fazer as atividades. Ó, atenção, não precisa copiar as explicações. Ó, isso daqui, ó, não precisa copiar, tá? O que vai copiar, ó, é do nome da escola para baixo, tá bom? Então, vou ler aqui com vocês. Nós temos algumas pontuações que a gente tem que usar, né? A vírgula, e aqui tem para que serve a vírgula, em que momento eu vou usar, tá? Separar os nomes de uma relação. Por exemplo, a banana, a laranja, a maçã e o abacate são frutas saborosas. Aqui tem uma lista de frutas saborosas, então você vai separar todas as frutas com a vírgula, tá? E antes da última, a gente põe a letrinha E, tá? Separar palavras que indicam chamamento. Por exemplo, ó, aqui, ó, a Marina está sendo chamada para almoçar, ó. Marina, vem almoçar. Então, quando eu chamo alguém numa frase, eu coloco vírgula, tá? Depois do nome da pessoa. Separar os lugares da data, por exemplo, Belo Horizonte, 10 de junho de 2006. Então, ó, a gente não escreve todo dia Jaú, dia tal, do mês tal, do ano tal. Então, sempre a gente separa o lugar e a data, tá bom? Com vírgula. E aí tem o ponto final, que indica o fim de uma frase afirmativa ou negativa. Por exemplo, as crianças discutiam para ver quem começava o jogo. Tá? Então, essa é uma frase afirmativa, que está afirmando o que eles estavam fazendo. E a gente termina com um ponto final. Se, por exemplo, tivesse as crianças não estavam jogando, seria uma frase negativa, tá? E teria um ponto final. Agora, ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula. Por exemplo, Paulo colocou os livros na estante, depois arrumou o quarto. Agora, dois pontos. Eles são usados para indicar que alguém vai falar, por exemplo, Patrícia disse, dois pontos, aí vem a fala dela. Na outra linha com travessão, né? Antes de uma enumeração, por exemplo. Os personagens da história são Clara, Pedrinho, José e o soldado. Então, estou enumerando aqui, ó, os personagens. Então, você põe dois pontos, põe o nome deles. Se você estivesse enumerando, por exemplo, os objetos numa caixa, tá? Os objetos dentro da caixa são dois pontos. E coloca os objetos com a vírgula, tá? Reticências, ó, esse sinalzinho aqui, três pontinhos. As reticências indicam que o pensamento não está completo, que foi interrompido. Estava escuro, todos dormiam. Então, na hora da gente ler, a gente dá uma pausa quando a gente vê esses três pontinhos, tá? Os meninos ficaram quietinhos, muito quietinhos. Agora, aspas. As aspas são usadas para indicar citações. Por exemplo, ordem e progresso é o lema da bandeira brasileira. Então, ordem e progresso está escrito dentro, no meio da bandeira, né? E é o lema dessa bandeira. Então, é escrito entre aspas, tá? Chamar a atenção para uma palavra. Os bonecos de pau não existem mais. Então, quando eu quero chamar atenção para aquela palavra na frase, eu coloco entre aspas, tá? Agora, o travessão é usado para indicar a fala de uma personagem em um diálogo. Exemplo: travessão, psiu, vá devagarinho, não faça barulho. Então, toda vez que um personagem fala num texto, tá, tem que
colocar o travessão. Tem que começar com um parágrafo, colocar o travessão e aí escreve a fala dele, tá? Aí vocês vão escrever o cabeçalho e a atividade é o seguinte: escreva o nome dos sinais de pontuação, então aqui tem os sinais, e você procura o nome aqui se você não lembrar, tá? E o número 2, escreva frases usando os seguintes sinais de pontuação: a vírgula. Ah, não lembro mais como usa a vírgula. Vai lá na explicação aqui da vírgula, tem 3 tipos diferentes aqui de situações de usar vírgula. Você escolhe uma e faz uma outra frase. Eu não quero frase igual dos exemplos, hein, gente? Depois, ponto final, ponto e vírgula, tá? Olha lá a explicação, olha um exemplo e faz uma outra, tá? Então, é só até aqui a aula de português. Qualquer dúvida, manda mensagem, tá?